Traída pelo próprio pai e vendida como serva a uma mansão sombria, Elisa acreditava ter perdido tudo, até que cruzou o caminho de um duque viúvo, marcado pela solidão. Entre escândalos, humilhações e segredos do passado, nasceu um amor impossível que desafiaria as regras cruéis da sociedade vitoriana. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e me diga, da onde você está assistindo essa história? Em uma tarde cinzenta de outubro de 1847, o vento cortante de Northumberland chicoteava as colinas desoladas, carregando consigo o cheiro úmido da terra e o eco melancólico das ferraduras de um pangaré cansado. Eliza Merriweather, de apenas 17 anos, sentia o coração apertar no peito miúdo, enquanto era arrastada por seu pai através da paisagem monótona. Ele, um homem endurecido pela bebida e pelas dívidas de jogo, não olhava para trás, os ombros curvados sob o peso de seus próprios fracassos, como se a arrastasse um saco de batatas para o mercado e não sua única filha. As mãos dela, antes acostumadas a cuidar de um pequeno jardim e remendar roupas, agora tremiam com a incerteza do que viria. O caminho lamacento parecia não ter fim, e cada passo de Elisa era um ato de resignação. As palavras ásperas de seu pai, proferidas dias antes, ainda ressoavam em seus ouvidos. Não há mais lugar para você aqui, garota. É um sacrifício, entende? Para pagar o que devo. Eles cuidarão de você, darão comida e teto, e eu não voltarei. A crueldade daquela sentença a havia perfurado mais profundamente do que qualquer chicote, deixando-a desamparada e vazia. Ela se sentia não apenas humilhada pela situação, mas profundamente rejeitada, como um estorvo a ser descartado. Finalmente, a silhueta de Highmoor Hall emergiu da névoa. Uma imensa propriedade de pedra fria e janelas altas, que parecia observá-los com olhos vazios. A mansão imponente, com suas torres sombrias e jardins desbotados, exalava uma aura de melancolia que parecia mimetizar a dor no coração de Elisa. Os portões de ferro forjado, enferrujados pelo tempo e pela negligência, se abriram com um rangido fúnebre, engolindo-os em sua vastidão. No pátio de paralelepípedos, um mordomo de semblante austero e uma governanta de postura rígida aguardavam. A senhora Redgrave, com seus cabelos cinzentos firmemente presos em um coque e um olhar perscrutador, avaliou Elisa de cima a baixo. Não havia um pingo de calor em seus olhos, apenas a frieza profissional de quem inspeciona uma mercadoria. O pai de Elisa, sem rodeios ou remorsos, entregou-a como serva em troca de uma pequena bolsa de moedas de prata. O tinido metálico da transação soou como um sino fúnebre para a liberdade da jovem. Elisa sentiu-se como um objeto, seu destino selado por algumas moedas e a promessa de um homem que já a havia abandonado muito antes daquele dia. Seus olhos se fixaram nos do pai, buscando um último sinal de afeto, um adeus que nunca veio. Ele virou as costas, montou no cavalo e partiu sem olhar para trás, deixando-a ali, à mercê de desconhecidos e de um futuro incerto. Naquele momento, o peso da solidão a esmagou. Ela se sentia completamente desprezada, uma alma errante em um mundo que não lhe pertencia. Apenas a dignidade, teimosamente, manteve seus ombros eretos e seus olhos, embora marejados, firmes. Não choraria. Não ali. Highmoor Hall não era apenas uma mansão. Era um colosso de pedra, um testamento gótico à arquitetura que se erguia contra o céu nublado de Northumberland. Suas paredes, revestidas de era espessa, pareciam esconder segredos antigos. As janelas altas, de vidros espessos e emolduradas por cortinas pesadas, filtravam a pouca luz do dia, mergulhando os vastos corredores e salões em uma penumbra quase constante. O ar, dentro de seus limites, era pesado e frio, impregnado com o cheiro de madeira antiga, cera e uma melancolia profunda que parecia emanar de cada canto. Elisa chegou com os pés cobertos de lama,
as mãos feridas e os olhos ainda cheios do medo e da incredulidade da despedida. Sua figura miúda, envolta em um vestido desbotado e remendado, contrastava dolorosamente com a vasta opulência da propriedade. No entanto, havia nela uma postura silenciosa, uma resiliência inesperada que, mesmo em sua vulnerabilidade, a distinguia. A senhora Redgrave, com sua carranca habitual, pareceu notar essa centelha de dignidade. Venha, garota. Não há tempo para choramingar. Esta casa é grande e precisa de mãos que trabalhem. Elisa foi designada para as tarefas mais humildes. Esfregar o chão do corredor leste até o mármore brilhar, polir os candelabros de prata do salão principal e recolher lenha para as lareiras dos quartos gelados. Cada dia era uma batalha contra o cansaço e a solidão. O ritmo da casa era regido pelo tic-tac austero do grande relógio de pêndulo no hall, pontuando horas de silêncio e trabalho árduo. Sebastian Ashcroft, o Duque de Whitmore, viúvo há 5 anos, era o senhor de Highmoor Hall, um homem de 38 anos, de ombros largos e mãos marcadas, não por campos de guerra, mas pelas batalhas silenciosas travadas no campo emocional contra o vazio que a perda de sua esposa, Lady Eleanor, deixara. Seus olhos, de um azul tempestuoso, observavam o mundo com uma distância que beirava a indiferença. Ele era uma figura reclusa, raramente deixando seus aposentos ou a biblioteca. Highmoor Hall, outrora repleta de música e convidados, tornara-se um túmulo de memórias. Apenas os criados andavam em passos contidos, e o som do relógio era, muitas vezes, mais alto do que qualquer conversa. Era um ambiente onde a própria alegria parecia proibida, e a vida uma performance silenciosa de dever e reverência. Elisa, em sua insignificância, sentia-se apenas mais uma sombra entre as muitas que habitavam aquele lugar, um testemunho mudo de uma glória desvanecida. Mas mesmo na quietude, ela observava, absorvendo cada detalhe do universo que agora a cercava, ciente de que cada pedaço de conhecimento poderia ser sua única arma. Por semanas, Elisa viveu como uma sombra discreta entre as paredes da mansão, seus dias uma sucessão monótona de tarefas árduas. Suas mãos, antes macias, engrossavam com o trabalho, e as marcas do esforço eram um lembrete constante de sua nova condição. Os outros criados a tratavam com uma mistura de curiosidade e desprezo. Para eles, Elisa era a novata, a vendida, a moça do campo, que não conhecia os modos refinados de uma grande casa. Clara, a arrumadeira pessoal da falecida duquesa e uma figura de proeminência entre as criadas, era a que mais se destacava em sua hostilidade. Clara, de pele clara e olhos astutos, não escondia o ciúme por ver o olhar do duque recair, ainda que discretamente, sobre a nova serva. Era um olhar fugaz, quase imperceptível, mas Clara, aguçada pela inveja, o notava. Ela espalhava boatos maldosos pelos corredores da cozinha e pelos aposentos dos criados. Que Elisa havia sido vendida porque seduzira o próprio pai, que sua presença trazia má sorte, que não passava de uma camponesa suja querendo subir na vida. Elisa sentia as farpas das palavras, mas se esforçava para não demonstrar. Aprendera cedo que a melhor defesa contra a maldade alheia era a indiferença. Encontrava consolo em pequenos atos de resistência silenciosa. O prazer de ver o brilho impecável de um castiçal, a satisfação de arrumar a lenha para a lareira do duque, o breve momento de paz ao espiar o mundo exterior de uma janela alta, imaginando uma vida diferente. O duque, alheio, ou assim parecia, às intrigas da criadagem, mantinha sua rotina solitária. Seus dias eram preenchidos com correspondências, administração das terras e longas horas na biblioteca, o único santuário onde parecia encontrar alguma paz. Elisa, enquanto cuidava dos aposentos, notava a presença constante do retrato da duquesa Eleanor, a esposa falecida. O quadro, pendurado em destaque no salão principal, retratava uma mulher de beleza etérea,
com um sorriso gentil e olhos de um azul tão profundo quanto os do duque. Era um lembrete vívido da perda que o assombrava, e Elisa, com sua sensibilidade aguçada, percebia a sombra que essa memória lançava sobre a casa e seu senhor. A dignidade de Elisa, apesar de sua vulnerabilidade, a impedia de sucumbir ao desespero. Ela se recusava a ser apenas mais um fantasma naquele palácio silencioso. A biblioteca de Highmoor Hall era um mundo à parte. Um vasto salão com prateleiras de carvalho que se estendiam do chão ao teto, repletas de tomos encadernados em couro, exalando o aroma inconfundível de papel antigo e sabedoria acumulada. Era um lugar onde o silêncio era sagrado, quebrado apenas pelo crepitar suave da lareira e pelo virar ocasional de uma página. Elisa, encarregada de mantê-la impecável, encontrava nesse ambiente um refúgio inesperado. Certa fim de tarde, ao entrar para deixar lenha fresca e arrumar os livros que o duque havia consultado, Elisa deteve-se. Sobre uma mesa de leitura, um livro estava aberto, suas páginas amareladas revelando versos familiares. Os sonetos de Shakespeare, ela murmurou, seus olhos percorrendo as linhas de um poema que sua falecida mãe lhe lera uma vez. A memória do amor incondicional da mãe trouxe um leve sorriso aos seus lábios. Ela não percebeu que o duque a observava da poltrona mais distante. A meia luz. A morte pode levar o corpo, mas o amor verdadeiro persiste, como as palavras. Completou ele com a voz rouca, tirando-a de seus devaneios. Elisa baixou os olhos, corando intensamente, humilhada por ter sido pega em sua intimidade. Ela jamais esperaria que o duque, tão reservado, falaria com ela sobre tal assunto. Perdoe-me, senhor. Não percebi sua presença, disse ela, a voz um sussurro. Não há o que perdoar. Sua paixão pelos versos é evidente, ele respondeu com um tom estranhamente suave. Sua mãe lhe ensinou a ler? Sim, senhor. Ela amava a poesia. E eu também, sempre que tinha a chance, confessou Elisa, ainda com os olhos baixos. Desde então, esses momentos furtivos na biblioteca se multiplicaram. Não eram encontros marcados, mas uma dança delicada de coincidências. Um olhar demorado, durante os jantares silenciosos, um comentário casual sobre um livro específico ou um lenço de seda deixado de propósito na mesa da biblioteca. A jovem, mesmo sem intenção, trazia um leve sopro de vida ao coração adormecido do duque. Seus olhos, antes distantes, pareciam agora se deter nela com uma curiosidade quase palpável. Elisa, por sua vez, via além da reclusão do duque. Percebia a profundidade de sua tristeza, o fardo de sua solidão. Havia uma bondade sob sua fachada austera, uma inteligência aguçada que se revelava em suas poucas palavras. A atração era perigosa, proibida, e a diferença social entre ambos era um muro intransponível. Mas no silêncio da biblioteca, entre as palavras de grandes poetas, uma conexão invisível e poderosa começava a se formar, desafiando todas as convenções e os olhares de desaprovação que certamente viriam. A sutileza dos encontros na biblioteca logo se estendeu para outros recantos de Highmoor Hall, transformando-se em uma dança de olhares e gestos discretos que, para Elisa, eram tanto um deleite quanto uma fonte de constante ansiedade. O Duque Sebastian, antes um vulto melancólico, parecia buscar sua presença, mesmo que apenas para um breve momento. Suas perguntas sobre os livros que ela arrumava se tornaram mais pessoais, abordando os pensamentos dela, suas opiniões sobre as histórias. Elisa, sempre digna, respondia com a humildade que sua posição exigia, mas com uma inteligência e uma sensibilidade que não passavam despercebidas. O toque acidental de suas mãos ao passar um livro, um sorriso quase imperceptível do duque que ela guardava como um tesouro. O silêncio compartilhado, que falava mais do que palavras, tudo contribuía para uma atmosfera de tensão crescente.
Elisa sentia-se flutuando em um sonho perigoso, ciente de que a qualquer momento poderia ser despertada pela dura realidade. Como uma serva, ela sabia seu lugar. Mas como uma mulher, não conseguia ignorar a estranha e poderosa atração que a puxava para aquele homem solitário. Clara, cujos olhos astutos e ouvidos atentos eram uma constante ameaça, percebia cada nuance. O ciúme a consumia, distorcendo sua percepção e alimentando seu ressentimento. As provocações se tornaram mais diretas, os sussurros mais audíveis. Parece que a princesinha do campo agora pensa que é uma dama, zombava Clara em voz alta. Cuidado para não se queimar no brilho que não é seu. Elisa, apesar de seu sofrimento, mantinha a postura. No entanto, sua mente estava em constante turbilhão. Ela ouvia fragmentos de conversas dos outros criados sobre a necessidade de o duque se casar novamente, de ter um herdeiro para a linhagem Ashcroft. As damas da sociedade eram as candidatas esperadas. A ideia de que ela, uma simples serva, poderia sequer sonhar com tal posição era risível, uma afronta à ordem social estabelecida. Essa consciência aumentava seu temor, reforçando o muro invisível que os separava. A dignidade de Elisa era seu escudo, mas a cada olhar do duque o muro parecia rachar. A esperança, por mais proibida, ousava espreitar. A tensão chegou ao seu ápice em uma tarde fria, quando um grito agudo de Clara irrompeu pela quietude de Highmoor Hall. "O broche!" Sumiu, o broche da falecida duquesa. A notícia se espalhou como um incêndio e logo toda a criadagem estava em alvoroço. O objeto em questão era uma peça de safira e diamantes de grande valor sentimental e material, um presente do duque à sua esposa. Clara, com uma dramaticidade calculada, reuniu os criados no hall de entrada, exigindo que todos tivessem seus pertences revistados. Ninguém sai desta casa até que o broche seja encontrado. Tenho certeza de que é um de nós. Ela, no entanto, já tinha sua vítima em mente. Com um sorriso de escárnio nos lábios, Clara se dirigiu diretamente a Elisa, que estava esfregando o chão da escadaria. É claro que a novata devia ser revistada primeiro. Quem sabe o que essa gente traz do campo? Então Clara zombou, enquanto os olhares acusadores dos outros criados recaíam sobre Elisa. A senhora Redgrave, embora relutante, não teve escolha senão seguir o protocolo. A revista das posses de Elisa, contidas em uma pequena trouxa, foi rápida. E para o horror da jovem, escondido entre suas poucas e surradas peças de roupa, estava o broche de safira e diamantes. "Aqui está!" "A ladra!" Honda gritou Clara, triunfante, brandindo a joia diante de todos. A cena foi de uma humilhação excruciante. Diante dos criados reunidos, alguns com olhares de choque, outros com um brilho de satisfação mal disfarçada, Eliza foi arrastada pela senhora Redgrave até o salão principal, onde o duque a esperava. Sebastian Ashcroft estava de pé diante da lareira, a expressão grave, os olhos de um azul ainda mais tempestuoso que o habitual. A luz bruxuleante das velas lançava sombras dançantes em seu rosto, aumentando a atmosfera de um tribunal improvisado. Os olhos de Elisa se fixaram nos dele com uma dor e incredulidade lancinantes. Ela sentia o sangue gelar nas veias, a garganta apertada. "Eu jamais roubaria nada, senhor", disse ela com a voz trêmula, mas carregada de uma convicção que surpreendeu a muitos. "Não peguei nada que não me fosse tirado antes." O silêncio se instalou como uma neblina pesada, as palavras dela ecoando na sala. O duque estudou Elisa por um longo momento, seu olhar intenso buscando a verdade em seus olhos. A acusação pesava, mas a dignidade ferida da jovem o tocava profundamente. Com um gesto calmo, mas firme, o duque quebrou o silêncio. "Todos saiam", ordenou ele, sua voz baixa, mas inquestionável. Os criados se dispersaram lentamente, deixando Elisa e o duque a sós no vasto salão. O duque Sebastian se aproximou de Elisa, seus passos ecoando no assoalho de madeira polida.
Ele parou a poucos centímetros dela, seus olhos examinando cada traço de seu rosto pálido e cansado. O broche foi gentilmente depositado sobre a mesa de mogno. "Eu acredito em você, Elisa", murmurou ele, sua voz um alívio inesperado que quebrou a tensão sufocante. "Mas preciso saber, por que alguém mentiria para arruinar você?" As palavras dele, tão gentis e confiantes, abriram um pequeno reservatório de emoções que Elisa havia mantido trancado por anos. Lágrimas, que ela se recusara a derramar, agora escorriam por suas faces. Hesitou por um momento, a garganta seca, mas a sinceridade em seu olhar a encorajou. Ela não precisava mentir para ele. Ele já havia estendido a mão. Com a voz ainda embargada, Elisa começou a contar sua história. "Eu fui entregue, senhor", confessou, a palavra dolorosa pairando no ar. "Meu pai me deixou aqui como pagamento por suas dívidas de jogo. Desde que minha mãe se foi, ele se afundou na bebida e nos infortúnios. Eu cresci ouvindo que não valia nada. Quando ele me trouxe para cá, eu esperava encontrar apenas um lugar para sobreviver, sem esperar piedade de ninguém", ela continuou, revelando os sussurros de Clara, a inveja, as falsas acusações que a seguiam desde sua chegada. "Eu sei que Clara não gosta de mim. Ela sentiu inveja do que não havia, senhor. Apenas um pedaço de pão e um teto. Eu nunca pedi nada a ninguém, apenas o direito de trabalhar e viver em paz." O Duque, tocado por sua franqueza e a dignidade inabalável que ela demonstrava mesmo em sua vulnerabilidade, ouvia com atenção. A narrativa de Elisa era a história de uma vida de privações, mas também de uma resiliência notável. "Sua mãe! O que sabe dela?" perguntou Sebastian com um tom pensativo. Elisa hesitou, uma pequena nuvem de tristeza obscurecendo seus olhos. "Ela morreu quando eu era muito pequena. Só me lembro de fragmentos, senhor. Umas canções de ninar e um pequeno medalhão que ela usava. Ela não era daqui do campo. Meu pai sempre dizia que ela veio de longe, mas nunca explicava direito." O Duque assentiu. A história do broche, ele percebia, era apenas a ponta de um iceberg. "Havia algo mais. Eu investigarei isso", prometeu Sebastian. Não apenas o broche, mas toda a verdade por trás das acusações e de sua chegada a Highmoor Hall. Em poucos dias, Clara foi desmascarada, sua armadilha revelada. Ela foi mandada embora com uma carta de recomendação particularmente fria. Mas para o Duque, a história de Elisa havia aberto uma porta para um mistério ainda maior. Com a ameaça de Clara afastada, uma calma tensa se instaurou em Highmoor Hall. Mas o Duque Sebastian não permitia que a paz superficial o iludisse. A história de Elisa, especialmente os fragmentos sobre sua mãe, havia despertado nele uma curiosidade que transcendia a compaixão. Havia algo inexplicável, uma peça que faltava no quebra-cabeça. A dignidade de Elisa, incomum para alguém de sua posição, e a maneira como seu pai a havia entregue, pareciam anomalias que o senso comum não conseguia explicar. Sebastian começou sua investigação discreta. Ele enviou cartas a velhos conhecidos e pediu ao seu zeloso gerente de propriedades, o Sr. Albright, que fizesse algumas perguntas sobre a família Merriweather no vilarejo de Elisa. Os relatórios que voltavam eram inconsistentes. O pai de Elisa, de fato, era um homem problemático, mas havia rumores estranhos. Contava-se que ele, em seus momentos de sobriedade e delírio, mencionava uma promessa e uma dívida antiga que ele sentia ter com Highmoor Hall. E havia as histórias sobre a mãe de Elisa, uma mulher de uma beleza e modos que destoavam de seu ambiente humilde, que havia chegado ao vilarejo de forma misteriosa anos antes de se casar com o pai de Elisa. Enquanto o Duque perseguia essas pistas nebulosas, Elisa continuava com suas tarefas. Certa tarde, enquanto limpava a biblioteca polindo as molduras de quadros por trás de uma estante de livros raros, seus dedos encontraram uma reentrância incomum na parede de madeira. Com um pouco de esforço, uma pequena tábua de carvalho deslizou, revelando um compartimento secreto. Dentro, havia uma pequena caixa de madeira.
escura, entalhada com detalhes intrincados. Com as mãos trêmulas abriu-a. Lá dentro, cuidadosamente guardados, estavam um pedaço de pergaminho amarelado e um pequeno medalhão. Não o de sua mãe, mas um semelhante, com um retrato em miniatura de uma jovem mulher. A mulher, de cabelos castanhos e olhos grandes e expressivos, era estranhamente familiar. Havia algo nela que lembrava a própria Elisa, mas com uma elegância e um penteado que não eram de sua época. O pergaminho era uma carta, desbotada e sem assinatura, mas com uma caligrafia feminina e elegante. Falava de um amor proibido, de um segredo guardado com dor e da esperança de um futuro para uma criança que merecia mais do que o mundo estava disposto a dar. As palavras eram enigmáticas, mas carregadas de uma emoção profunda. Elisa sentiu um calafrio. Quem era aquela mulher? E por que o retrato e a carta estavam escondidos tão cuidadosamente na biblioteca de Highmoor Hall? Este não era um simples achado. Era uma chave para um passado que parecia estar se entrelaçando com o seu próprio. Ela decidiu guardar o achado em segredo, sentindo o peso da descoberta. Os dias se seguiram, e a descoberta da caixa secreta com o retrato e a carta se tornou um peso constante para Elisa. Ela escondia os objetos preciosos sob o colchão de palha em seu pequeno quarto, revisando-os à noite. A mulher do retrato a perturbava com sua semelhança, uma ligação fantasmagórica que ela não conseguia explicar. As palavras da carta, falando de amor proibido e de uma criança, ecoavam em sua mente, alimentando uma esperança e um medo estranhos. Quem era aquela mulher? E qual a sua conexão com Highmoor Hall? Enquanto isso, o Duque Sebastian continuava sua própria busca. Os relatórios do Sr. Albright sobre o vilarejo de Eliza traziam informações intrigantes. Os moradores mais antigos se lembravam da mãe de Elisa como uma forasteira, uma mulher de maneiras refinadas que havia chegado à região em circunstâncias misteriosas, anos antes de se casar com o pai de Elisa. Diziam que ela tinha uma aura de mistério e que seus traços físicos, especialmente seus olhos, lembravam-os de alguém de uma casa mais nobre. Mas isso era rapidamente descartado como fofoca de aldeia. O Sr. Albright também mencionou uma velha lenda local, sussurrada em círculos mais íntimos, sobre um amor proibido envolvendo um duque Ashcroft do passado e uma jovem de origem humilde, um escândalo rapidamente abafado. Essa lenda havia sido contada por sua própria avó. Sebastian sentia uma pontada de reconhecimento ao ouvir isso. A história da lenda parecia coincidir com o súbito recluso de seu avô, o duque anterior, após um período de grande tensão familiar. Ele começou a consultar os arquivos da família, vasculhando documentos antigos, cartas e diários, buscando qualquer menção a um evento que pudesse ser a chave. A discrição era primordial, pois qualquer descoberta poderia abalar as fundações da linhagem Ashcroft. Eliza, por sua vez, sentia uma urgência em entender sua própria história. Ela se pegava olhando para o retrato da falecida duquesa Eleanor, tentando encontrar uma conexão, mas não havia. A mulher do medalhão era diferente, com um ar mais modesto, mas de uma beleza serena e cativante. Em seus raros momentos de folga, Elisa se arriscava a procurar em velhos livros da biblioteca sobre a história de Highmoor Hall e da família Ashcroft, esperando encontrar uma pista. Nenhuma menção a segredos ocultos, apenas a fachada perfeita da nobreza. Uma noite, enquanto observava o retrato no medalhão, Elisa sentiu um desejo incontrolável de entender. Ela se lembrou de uma velha criada aposentada que a senhora Redgrave havia mencionado, uma senhora chamada Mrs. Davis, que havia trabalhado em Highmoor Hall por décadas, desde a época da mãe do duque. Talvez Mrs. Davis, com suas memórias do passado, pudesse reconhecer a mulher do retrato ou desvendar o enigma da carta. O suspense a envolvia, prometendo uma revelação que poderia mudar tudo. Algumas semanas depois, o destino agiu de forma inesperada. Mrs. Davis, uma senhora de 80 anos,
Outrora, a estimada governanta de Highmoor Hall, antes da senhora Redgrave, fez uma visita à mansão. Frágil e com a memória por vezes nebulosa, ela viera em busca de conforto e recordações, tendo ouvido que o Duque Sebastian ainda era um homem de bom coração. A senhora Redgrave a acolheu com deferência, e a casa ganhou um visitante incomum, um eco do passado. Eliza, sentindo uma oportunidade, observou Mrs. Davis de perto. A senhora idosa passava os dias revisitando os cômodos, tocando os móveis com carinho, murmurando nomes e eventos de décadas atrás. Era uma enciclopédia viva de Highmoor Hall. Durante uma tarde em que Mrs. Davis descansava no salão de chá, com Eliza servindo-lhe um bule fumegante, a jovem reuniu coragem. Com o coração batendo forte, ela tirou o pequeno medalhão do bolso do avental. O retrato miniatura em suas mãos. Perdoe-me a audácia. Mrs. Davis, Eliza começou, a voz quase um sussurro. Mas eu encontrei este objeto escondido e... A senhora talvez possa me ajudar. A senhora reconhece esta jovem? Mrs. Davis pegou o medalhão com as mãos trêmulas. Seus olhos antes vagos se arregalaram. Um choque profundo percorreu seu rosto envelhecido. Meu Deus, é ela. É a Eleanor, sussurrou, a voz carregada de uma mistura de espanto e tristeza. A linda Eleanor. Eliza sentiu o chão sumir sob seus pés. Eleanor. Mas a falecida duquesa se chamava Eleanor. Esta não é ela. Mrs. Davis balançou a cabeça lentamente, as lágrimas brotando em seus olhos. Não a duquesa. Era outra Eleanor, uma jovem governanta que veio para Highmoor Hall há muitos anos, antes mesmo de Lady Eleanor, a esposa do Duque Sebastian, nascer. Ela era de uma família modesta, mas tinha uma educação impecável e um coração puro. Uma beleza rara como a sua, minha querida. Seu pai, o duque anterior, o avô de Sebastian, ele era um homem charmoso, mas também infeliz em seu casamento. A velha senhora mergulhou em memórias fragmentadas. Ela falou de como o duque anterior havia se apaixonado por Eleanor, a governanta. Um amor proibido, escondido por meses. Havia juras de amor, promessas de um futuro juntos, embora fosse impossível. Mrs. Davis continuou. Mas então veio o escândalo. A jovem Eleanor descobriu que estava grávida. O duque era um homem de honra, mas também prisioneiro de seu título. O segredo teria destruído a família Ashcroft. A voz de Mrs. Davis se tornou um lamento. Ela foi mandada embora, abruptamente. Disseram que ela havia roubado, que tinha um caráter duvidoso. Uma mentira cruel para proteger o nome dos Ashcroft. O duque, ele nunca mais foi o mesmo. Sua esposa, a avó de Sebastian, também sofreu imensamente. E a criança, a pobre criança, nunca soube o que aconteceu. Apenas que houve um coração partido e uma vida dilacerada. Eliza ouvia, petrificada. O amor proibido, o escândalo, a criança, as semelhanças com ela. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. A mulher do retrato era sua avó. Sua mãe, a criança. E seu pai, de alguma forma, era parte de tudo isso. Seu ato de entregá-la a Highmoor Hall, não mais um abandono cruel, mas talvez uma tentativa desesperada de cumprir uma promessa antiga. A verdade, fragmentada em sussurros, estava finalmente vindo à luz. E o nome Ashcroft agora carregava um significado completamente novo para Eliza. As revelações de Mrs. Davis, apesar de fragmentadas e repletas de um pesar antigo, caíram sobre Eliza como um raio, iluminando as sombras de seu passado. A mulher do retrato, Eleanor, a governanta apaixonada pelo avô do Duque Sebastian, era sua avó. Sua mãe, que havia morrido jovem e da qual ela mal se lembrava, era a criança nascida em segredo, criada longe de Highmoor Hall para proteger o nome dos Ashcroft. O pequeno medalhão não era apenas uma semelhança. Era uma herança, um elo tangível com uma linhagem que ela jamais imaginara. Eliza sentiu uma onda de emoções, choque, tristeza pela avó e mãe que sofreram, mas também uma estranha sensação de pertencer. Finalmente,
Seu lugar no mundo, sua essência, seu sentido de dignidade, tudo fazia sentido. O pai, em sua simplicidade e desespero, havia se casado com uma mulher que ele sabia ser diferente, e quando a vida o oprimiu, ele buscou, à sua maneira torta, devolver Eliza a Highmoor Hall. Ele a havia entregue não como um saco de batatas, mas como um tesouro perdido, uma linhagem que para ele pertencia àquele lugar. Sua venda fora, na verdade, um ato desesperado de reintegração. Enquanto isso, o Duque Sebastian, impulsionado pela intuição e pelos relatos iniciais, aprofundava suas pesquisas. Ele havia recebido respostas de um primo distante de sua mãe, que em suas cartas mencionava um antigo escândalo familiar, uma mancha há muito tempo esquecida. A tia-avó de Sebastian, uma senhora muito idosa, havia deixado anotações em seu diário sobre uma jovem ingênua e um erro grave, seguido por um período de tristeza e reclusão do seu próprio pai, o anterior duque. Ela falava de como a linhagem Ashcroft foi protegida, mas há um custo terrível para uma alma inocente. Sebastian começou a conectar os pontos. A lenda local, os sussurros sobre a mãe de Eliza, o recluso de seu avô, os relatos de Mrs. Davis e agora as pistas de sua própria família. A descrição da jovem ingênua e de sua beleza se alinhava perfeitamente com a mulher do retrato que Eliza havia encontrado. Ele percebia a verdade sombria que a família havia tentado enterrar por décadas. Highmoor Hall, que ele pensava ser apenas um túmulo para suas próprias perdas, guardava um segredo que antecedia sua própria dor. O peso dessa descoberta era imenso. Eliza Merriweather, a serva que ele havia salvado de uma acusação injusta, a mulher que havia despertado seu coração adormecido, era, na verdade, uma descendente direta de sua própria linhagem. Sua avó era a mãe de sua mãe, a filha do anterior duque. Isso tornava Eliza sua prima. Ironia era cruel, mas a justiça, embora tardia, estava prestes a se manifestar. O duque sentia uma mistura de indignação pelo tratamento dado à avó de Eliza e uma profunda admiração pela resiliência da jovem. Aquele segredo não podia mais permanecer escondido. A dignidade de Eliza merecia ser reconhecida, e a mancha na história de sua família deveria ser exposta, não para denegrir, mas para corrigir um erro histórico. A revelação final estava iminente, e Sebastian sabia que mudaria não apenas a vida de Eliza, mas também o destino de Highmoor Hall e de seu próprio coração. Naquela noite, a lareira da biblioteca crepitava, lançando sombras dançantes sobre os tomos antigos. O ar estava carregado de antecipação. O Duque Sebastian havia convocado Eliza, pedindo-lhe que trouxesse consigo o pequeno medalhão e a carta que encontrara. Ao lado dele, Sra. Redgrave e Mrs. Davis, a última com os olhos cheios de uma tristeza resignada, aguardavam. Era um pequeno tribunal da verdade, reunido para desenterrar um segredo de décadas. Sebastian começou, sua voz grave, mas firme. Eliza, as peças que você encontrou, combinadas com o que Mrs. Davis nos revelou e as informações que consegui de arquivos de família, contam uma história que foi silenciada por muito tempo. Ele pegou o medalhão. A mulher neste retrato, Eleanor, era uma governanta aqui em Highmoor Hall, nos tempos de meu avô. Ela e ele tiveram um amor profundo e proibido. Eliza ouvia, a respiração presa na garganta. Ele continuou desenrolando o doloroso conto, a gravidez secreta, o afastamento forçado de sua avó, o nascimento de sua mãe longe dos olhos da sociedade e a narrativa fabricada para proteger a reputação da família Ashcroft. Sua mãe, Eliza, era a filha ilegítima do meu avô, o duque anterior de Whitmore. Isso faz de você minha prima de segundo grau. Uma Ashcroft de sangue, embora por um ramo não reconhecido oficialmente. A revelação foi um turbilhão de emoções. Eliza sentiu um nó na garganta, mas as lágrimas que vieram eram de alívio e uma compreensão profunda, não de tristeza.
Finalmente, seu lugar no mundo, sua essência, seu sentido de dignidade, tudo fazia sentido. O pai, em sua desorganização e desespero, havia se casado com uma mulher que ele sabia ser diferente. E quando a vida o oprimiu, ele buscou, à sua maneira torta, devolver Elisa a Highmore Hall. Ele a havia entregue não como um saco de batatas, mas como um tesouro perdido, uma linhagem que para ele pertencia àquele lugar. Sua venda fora, na verdade, um ato desesperado de reintegração. Sebastian se ajoelhou diante dela, não com o peso do dever, mas com a leveza de um homem liberto. Não quero que você seja minha serva. E não quero que seja apenas uma prima distante, secretamente reintegrada. Eu quero que seja minha companheira, minha esposa, minha igual. Você trouxe vida a este lugar e a mim. Seu coração é o mais puro que já conheci, e sua dignidade, sua força, são a verdadeira herança dos Ashcroft. Permita que esta casa, que já causou tanta dor à sua avó e mãe, se encha de risos novamente. Elisa, com lágrimas nos olhos, disse sim, não por gratidão, mas porque, sem perceber, também havia se apaixonado por aquele homem solitário, tão ferido quanto ela, que havia tido a coragem de desenterrar a verdade e reconhecê-la. Senhora Redgrave, com um raro sorriso, assentiu. Mrs. Davis, com os olhos marejados, sentiu a paz de um círculo se fechando. O casamento foi discreto, celebrado em uma pequena capela da propriedade, com poucos convidados e muitos olhares curiosos. Houve quem sussurrasse nas aldeias sobre a serva que virou duquesa. Mas agora, para aqueles que conheciam a verdade, Elisa não era apenas uma serva. Ela era a herdeira da dignidade, uma Ashcroft de direito. Eliza nunca esqueceu de onde veio. Ao tornar-se a nova duquesa de Whitmore, ela abriu uma escola para meninas pobres da região, oferecendo-lhes educação e um caminho para um futuro que ela quase não teve. Transformou parte da mansão em um abrigo para jovens em situação de abandono, oferecendo-lhes o que nunca tivera: esperança, um lar e a certeza de seu valor. Sebastian e Elisa construíram uma nova vida juntos, não marcada apenas por títulos, mas por afeto, respeito e igualdade. Ele reencontrou a alegria de viver em seu lado, e ela o direito de sonhar e de pertencer. Na dança delicada da sociedade vitoriana, onde regras rígidas ditavam os destinos, dois corações quebrados ousaram reescrever sua história, com coragem inabalável, ternura profunda e um amor verdadeiro que desafiou o passado e forjou um futuro. Gostou da história? Se ficou até aqui, se inscreva no canal para nos ajudar a sempre trazer mais historias lindas como essa. Curta o vídeo.